Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gravidez. Pois é, eu estou gestante hoje 18 semanas, né? Então eu estou na segunda semana do quinto mês e eu decidi gravar para compartilhar as minhas experiências e as minhas descobertas com as mamães ou futuras mamães que tiverem interesse em saber sobre esse tema. Eu pesquiso bastante na internet e esse canal ele estava um pouquinho abandonado. E aí eu pensei, poxa, um tema tão legal que é a gravidez, né? É um tema tão importante, mais do que legal, ele é importantíssimo a gente compartilhar e trocar. Eu não vou compartilhar. Então, assim, parte desse abandono é por conta de uma preservação que eu decidi fazer nos meus primeiros meses, né? Por conta de uma gestação tranquila que eu gostaria de ter. Então, agora que esses primeiros meses já passou, eu estou mais adaptada como gestante, eu decidi compartilhar algumas experiências e propostas aí para as mamães. Então, assim, eu peguei o exemplo da Chata de Galocha, que é a Lu Ferreira, que é uma blogueira que eu adoro, né, uma youtuber, e é super referência para mim. Eu demorei um pouco para fazer esse diário porque eu não gostaria de fazer exatamente do jeito que ela fez, né? No caso, ela tem muitas leitoras, muitas fãs que querem saber semana a semana da gravidez. Não é o meu caso, né? No meu caso, eu vou compartilhar coisas um pouco mais importantes e para pessoas pontuais que estejam buscando conhecimento sobre na internet. Então, eu demorei um pouquinho para estruturar como que eu gostaria de fazer, peguei algumas ideias do que eu tenho visto na internet e vou compartilhar com vocês mais algumas coisas que eu acho extremamente interessante, que aí é da minha vida, do meu dia a dia, das minhas experiências mesmo, tá? Eu vou começar com o primeiro tópico, que é semana. Como eu comentei, hoje eu estou na 18ª semana de gravidez. Segunda semana do quinto mês, né? Hoje ela é contada mais em termos de semanas do que em mês. E eu vou contar um pouquinho quando e como eu descobri a gravidez. Nós decidimos, meu marido e eu, parar de tomar o anticoncepcional para engravidar em maio desse ano. E em maio nós conversamos e eu tomo anticoncepcional há muito tempo, em média, acho que uns 15 anos mais ou menos, seguido, né, sem parar. E aí a gente pensou, o que a maioria das pessoas pensam, vamos parar agora, talvez até o final do ano a gente engravide. A gente não achou que fosse ser uma coisa assim muito rápida, porque eu imaginava que o meu corpo ele fosse ficar um pouco intoxicado aí, não sei se eu posso dizer dessa forma, por conta do remédio, que não fosse ser uma coisa assim instantânea. Mas eu parei de tomar o remédio em maio e engravidei em maio, acredite você ou não. Então, foi uma coisa assim muito louca, muito rápida. Apesar de a gente ter decidido engravidar, foi uma surpresa muito grande pra gente, porque a gente não esperava que fosse ser tão rápido. Mas foi uma surpresa com certeza maravilhosa pra mim, pra ele, pra família, enfim. A minha família já cobrava muito tempo, né? Nós tivéssemos filhos, porque nós já estamos juntos há muito tempo, há quase 16 anos. Esse ano a gente completa 16 anos entre namoro e casamento aí. Nós casamos em 2013. Então, assim, já havia essa cobrança da família, mas a gente quis esperar realmente o momento certo para nós, né? E o momento certo para nós entendemos que era agora, assim, que a gente não teria mais o que esperar e que na nossa casa faltava alguma coisinha a mais que a gente queria que acontecesse. E como eu descobri foi muito, não sei se eu posso dizer bizarro, gente, mas assim, foi uma coisa muito louca, porque eu comecei a sentir na primeira semana que eu engravidei. Foi na primeira semana, pelas minhas contas. Foi exatamente na primeira semana de gravidez que eu já me sentia grávida. Eu comecei a descobrir o meu seio diferente, assim. Quando eu passava a mão no mamilo, tomando banho, eu já sentia diferente, eu já sentia uma dorzinha que eu não sentia. E aí o meu marido falou assim, nossa, mas não é possível, você acabou de parar de tomar o remédio. E isso daí deve ser por conta disso, hormônio. Aí ele falou, você tá bitolada de engravidar. E eu falei, gente, eu não estou bitolada, eu não tenho pressa, né? Porque até pelo que a gente conversou e combinou, nós esperávamos que fosse engravidar, tipo, entre setembro, outubro, mais final do ano mesmo. Então, eu falei pra ele, nossa, mas também não quero bitolar, não vou ficar pensando nisso.
Mas aquilo me torturava, porque todos os dias eu ia tomar banho, eu me tocava, eu falava, gente, eu me conheço, eu não sou assim. Me sentia diferente. Às vezes, nosso banheiro ele tem 2 chuveiros, então muitas das vezes a gente toma banho junto. E aí eu falei, nossa, Rodrigo, olha como tá diferente, eu tô sentindo dor, quando passa a mão, eu me conheço, eu não sou assim. Eu nunca tive nenhum sintoma pré-menstrual. Então, assim, nunca tive dor no seio, nunca tive cólica, eu não tenho nada, alteração de humor, eu não tenho essas coisas, nunca tive nada. TPM, pra mim, isso é. Não que não existe, mas assim, eu não tomo isso pra mim como uma coisa que acontece. Então, fiquei com aquilo na cabeça e aí nessa semana, né, que foi no finalzinho de maio, eu fiz um teste de gravidez e de farmácia e deu negativo, né? Mas eu não me contentei. Então, assim, aí eu falei, nossa, mas eu tô diferente. Aí fiz outro teste de farmácia e deu negativo. E aí, no comecinho de junho, foi aniversário do meu marido, né? E a família dele veio aqui pra casa. E eu costumo, né, tomar uma caipirinha, um uísque com meu sogro. E ele veio pra cá e eu com isso na cabeça. E ele me oferecendo bebida e eu não gostaria de beber, né? Eu falei, eu não sei se eu tô grávida, eu tô me sentindo diferente, não tenho certeza. Então eu assim, ficava evitando, falava que eu não tava com vontade aquele dia. Ele, mas você tá estranha, não quer beber, né? Aí a gente jantou, eu ainda tomei taça de vinho, tomei um pouquinho só pra não ficar bitolada também, porque eu não tinha certeza exatamente que eu tava grávida. E naquela semana, quando eles foram embora, eu fiz outro teste de gravidez, que deu negativo. Aí eu falei, gente, não é possível. Aí a minha menstruação, teoricamente, ela não estava atrasada ainda, mas estava. A minha menstruação é sempre muito certinha. Mas como eu tinha acabado de parar de tomar o remédio, ela não veio na data que eu esperava. Então eu já marquei uma consulta com a ginecologista que eu estava passando aqui na minha cidade, né? Então eu comecei a conversar com ela e ela falou: não, eu acho que, imagina, você acabou de tomar de parar o remédio. Mesma coisa que meu marido falou, a ginecologista falou. Então eu fiquei me sentindo meio louca na história, né? Falei, gente, tô bitolada mesmo. Mas ela falou: já que você tá aqui, vamos fazer o exame de sangue, né? Você tem 2 tipos de exame de sangue, que é o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo, ele simplesmente informa se você está ou não gestante. E o quantitativo, ele dá a dose de hormônio que você tá. E aí ele estima mais ou menos a semana que você está de gravidez, né? E esse teste de gravidez eu fiz no dia 11, não, pera. Eu fiz no dia 12 de junho, que foi dia dos namorados, e eles me informaram que o exame ia ficar pronto no mesmo dia, a partir das 6 da tarde. Você imagina, né, a minha ansiedade de saber. Mas no fundo, eu esperava que eu fosse pegar esse exame e que ele fosse dar negativo, assim, que fosse mais uma coisa da minha cabeça ou uma alteração de hormônio por eu ter parado mesmo de tomar o remédio. Não ficou pronto o exame no dia 12. Eu acabei fazendo um jantar de Dia dos Namorados com meu marido e a gente conversou sobre isso, mas a gente estava muito leve, enfim. A gente tomou, acho que um vinho, inclusive. A gente estava bem de boa. E eu falei, imagina, eu acho que não, acho que não. Mas no fundo eu tinha aquela pulguinha atrás da orelha que ficava me cutucando. Aí no dia seguinte, eu tô aqui em casa, pesquisei de manhãzinha, o exame não tinha saído ainda, né? O resultado pela internet ainda não tinha saído. E aí eu fui fazer as coisas, tomei café, cuidei dos cachorros, enfim. Rotina normal. Quando foi umas 9 e pouquinho da manhã, eu entrei no site novamente do laboratório. E aí o exame tava lá. Nesse dia, nossa, eu fiquei assim muito desconcertada. Meu marido estava trabalhando, eu estava em casa e eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei olhando para aquele resultado e aquele resultado me dizia que eu estava mais ou menos de 2 a 4 semanas. Depois o meu médico me explicou, inclusive, que aquelas semanas estimadas, assim, não vale muito, né? Depende muito da dose do hormônio, não é? E os intervalos são muito grandes e eles se repetem entre as semanas, enfim, é um tanto quanto confuso. Aí a minha reação foi assim, gugar, né? Foi lá e guguei. Falei, gente, não é possível. Eu tô grávida. Aí fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquela perturbação, não tinha com quem falar, não queria falar com ninguém, que não fosse ele, obviamente, primeiro. E
Aí eu fiquei com essa perturbação, pesquisei na internet, enfim, aí liguei na médica. Aí a médica não estava, a médica tinha uma tarefa externa no dia, e a secretária dela falou: "Nossa, mas é urgente". E eu falei pra ela, contei, ela falou: "Olha, você tá grávida, parabéns". Aí eu falei: "Ah, então tá joia". Eu já tinha conversado com essa médica, ela hoje ela só é ginecologista, ela não é mais obstetra. Então, eu já tinha comentado com ela sobre o meu desejo de parto natural. Eu vou compartilhar com vocês ao longo desse diário da gravidez também. Então, eu já sabia que eu não continuaria passando com ela depois que eu engravidasse. Ela mesma já havia me indicado um médico que é especialista. Especialista, né? É até bizarro a gente falar assim. Mas é um médico que respeita a opinião da grávida, né? É um médico que não vai te submeter a uma cesárea desnecessária. Então ela já tinha me indicado, eu moro em Araraquara, interior de São Paulo, e ela falou: "Olha, aqui na cidade, pelo seu plano que é Unimed, vai ser um pouco difícil, né? A taxa é muito alta de cesárea. E se eu não me engano, está em torno de 98% aqui na minha cidade". Então ela me indicou esse médico em São Carlos. E eu já tinha tentado marcar uma consulta com ele como ginecologista somente. E a secretária dele falou: "Olha, você tá gestante?" Não. Então, ele tá dando preferência para gestante porque a agenda dele tá cheia. Então, assim, mas eu fiquei contente, sabe? Que eu falei: "Nossa, realmente ele dá preferência para gestante, para as grávidas, enfim". Aí eu acabei guardando o contatinho dele e nesse meio tempo, antes de engravidar, eu já pesquisei um monte dele na internet. Eu pesquisei muitos relatos de parto, de pessoas que fizeram parto natural com ele, pessoas que tinham sofrido violência obstétrica em outras gravidezes e depois teve uma gravidez muito tranquila com ele. Teve um relato de parto maravilhoso que eu li, que é de gêmeos natural que ele fez. Muitas pessoas da minha cidade, inclusive, vão procurar ele em São Carlos. Então, assim, foi bem interessante essa experiência. Eu lia os relatos de parto, alguns eu lia para o meu marido, às vezes a gente estava, tipo, na cama à noite, eu falava: "Ah, amor, é aquele médico que a doutora me indicou, olha que relato lindo de parto", e a gente lia junto, a gente compartilhava, via algum... No YouTube tem poucos vídeos dele, então eu acabei lendo relatos mais de blog, de sites mesmo, na internet. E aí depois, então, de posse desse resultado em mãos, eu falei: agora eu vou procurá-lo de verdade, né? Mas nesse dia, eu esperei, eu dei uma arquitetada aqui, porque meu marido vinha almoçar em casa, né? A gente tinha feito o jantar um dia antes, que era o dia dos namorados, e a gente acabou almoçando o que restou daquele jantar. Então ele vinha para casa, eu falei: não tenho muito tempo e eu quero contar para ele de uma forma especial. Aí eu reaproveitei mais ou menos o cenário que a gente tinha do Dia dos Namorados e eu filmei esse vídeo. Eu só não disponibilizei ainda, acabou ficando aí só o arquivo e eu vou colocar aqui no YouTube para quem tiver interesse em saber como eu contei para ele, né, que ele ia ser pai, como que foi a reação, e foi muito emocionante. Então, depois que eu colocar esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Na caixa de descrição, se não tiver ainda, porque eu não subi o vídeo ainda no ar, e depois você volta no meu canal, no meu blog, que eu vou deixar linkado, referenciado lá como que eu contei para ele. Como eu contei para a família também, eu não gravei, mas eu vou compartilhando com vocês nos próximos vídeos. Maior medo. Eu vou compartilhar com vocês assim das primeiras semanas, porque agora isso já passou, obviamente. Mas nas primeiras semanas, o maior medo, eu acho que de toda a gestação, de toda mãe, de todo pai, é o aborto espontâneo. Se eu não me engano, é uma taxa de 8%. Eu vou pesquisar e atualizo aqui para vocês, de mulheres que abortam sem motivo aparente, né? Então, assim, pelo que o meu médico me explicou, não depende exatamente do que você está fazendo, né? Então, assim, se você estiver deitado assistindo televisão, você pode abortar. Se você estiver trabalhando no escritório, na rua, enfim, não tem relação exatamente com as atividades que você está fazendo. Existe uma estatística de que 8% das mulheres abortam espontaneamente. Então, o meu maior medo no início era que isso acontecesse com a gente, né? Que toda essa alegria que a gente teve do primeiro filho se transformasse numa frustração de uma perda prematura e uma coisa que fosse tão rápida.
né? Então a gente segurou, a gente não esperou 3 meses exatamente para a gente contar para nossa família, a gente contou entre 2 e 3 meses, mais ou menos, porque a nossa família mora em São Paulo e aí a gente acabou aproveitando um dia que a gente teve que ir para lá. E a gente já contou para a família dele, para minha família. A gente contou de uma forma bem especial. Eu vou deixar algumas fotos para vocês, que é o que eu tenho, não filmei, mas eu comprei um calendário na Tokstok, que é aquele calendarinho que vem os números e embaixo o mês. E a gente colocou a data prevista que tá para o nosso bebê nascer, que é dia 13 de fevereiro. Nós entregamos para a família com um bilhetinho, assim, foi bem bacana, bem emocionante. Foi uma das formas que a gente achou de entregar alguma coisa que eles fossem guardar, inclusive depois do nascimento do nosso filho. Então, o meu médico, eu vou deixar linkado aqui para vocês a página dele de Facebook, e aí lá tem contato, tem telefone, vocês podem pesquisar se tiver interesse. Se você for aqui da minha região, o nome dele é Dr. Rogério Gonçalves Lima. Ele é obstetra, né, e trabalha aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Ele é um médico que ele é especialista em gestação de alto risco também. E é um médico muito moderno. Eu achei assim ele novo, muito estudado, muito moderno. E no primeiro dia que eu cheguei no consultório dele, eu perguntei para ele sobre as minhas atividades, o que que eu poderia comer, o que que eu poderia fazer, né? Porque assim a gente googa e vê um mundo de coisa, né? Obviamente a minha primeira reação, uma das primeiras reações que eu tive ao saber que estava grávida naquela semana, naquele momento, foi pesquisar o que que eu poderia fazer, o que que eu não poderia fazer. Eu vi, por exemplo, que corrida, eu estava continuando correndo, não corro muito, né? Eu estava um pouco desacelerada já, e eu vi que corrida era positivo na gestação. Mas aí muita gente te fala que não pode, que você não pode fazer exercício só caminhar, enfim, que você tem que ficar de repouso. E aí, muita gente que eu digo na internet, né? Porque eu mesmo não tinha comentado com as pessoas ao meu redor, com família, enfim. E aí, a primeira consulta que a gente teve, a gente tirou todas essas dúvidas. Ele é um médico muito pra frente, assim, muito bacana. E ele, assim, é um médico que não tem pressa. Então, a gente sentou na sala. Meu marido vai em todas as consultas comigo, que é muito interessante também, é muito especial pra mim isso, essa presença dele. Pra ele, pra depois eu não ter que passar tudo que eu vejo, que eu escuto lá, tudo que a gente tem de experiência no hospital, tudo que a gente tem de experiência no consultório médico, para depois eu trazer para ele, né? Não faz muito sentido. Se ele puder ir comigo, é muito mais fácil, até porque ele conversa mais com o médico do que eu. Então, assim, ele sempre quer saber, tem dúvida, e o médico parece até que gosta de conversar com a gente, né? Porque às vezes a gente vai em consulta que a gente vê que vai uma mãe sozinha e ela, tipo, sai em 10, 15 minutos da sala, enquanto a gente tá esperando, né? E aí com a gente, normalmente a gente fica meia hora, 40 minutos, eu acho até bastante. Às vezes a gente até fala, nossa, vamos embora porque a gente tá atrapalhando o doutor. Mas ele faz uma consulta com a gente realmente sem muita pressa, explica tudo no detalhe. E nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi a questão da corrida. Eu falei que eu fazia corrida e yoga. Ele fez uma cara de aprovação assim no início, tirou um artigo da gaveta que tinha acabado de ler aqui, a corrida é um dos melhores exercícios para a gestação. Então assim, super aprovado, super liberado. E aí algumas pessoas me disseram, né, mas você tem que se resguardar nos 3 primeiros meses, não pode fazer exercício, enfim, ele falou isso é balela, não está escrito em lugar nenhum, é recomendação de 20 anos atrás. Então, as pessoas saem repetindo o que elas aprenderam lá no passado, mas não se atualizam. Ele mesmo comentou que os médicos da cidade, né, não se atualizam, ele não encontra em congresso, encontra muito poucos da área dele, enfim. E deixou com que eu continuasse, até hoje eu continuo fazendo minhas atividades e estou muito bem. Eu já gostei disso, na verdade, porque eu falei, poxa, como ele é informado, né? Meu medo era você chegar no médico e falar assim: ah, doutor, eu posso correr? O médico começar, então, não sei, não acho que não é bom, acho melhor. Eu não gosto muito disso. E quando eu perguntei para ele, eu percebi que ele tinha certeza do que ele estava falando, até porque ele estava se informando daquilo, né? Ele é um médico que, quando você conversa alguns assuntos com ele já te dá uma referência do que você estudar. E ele, inclusive, fala: não acredita
em tudo que eu falo, né? Vá buscar conhecimento. Hoje a internet está aí e ela te permite isso. Então nós gostamos pra caramba do doutor. Eu deixo aqui minha recomendação. Meu parto ainda não aconteceu, né? Obviamente. Mas eu gostei pra caramba dele. Gosto da simplicidade que ele trata. E a natureza é perfeita, né, gente? A gente que fica complicando, a gente que fica terceirizando as coisas que a gente mesmo tem que fazer. Então, assim, eu vou pular para os próximos tópicos e a gente vai compartilhando mais sobre a gestação, sobre o médico nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo também. Tamanho do bebê. Essa semana eu fiz o ultrassom e o bebê tá com 16 centímetros e 186 gramas, né, na 18ª semana. Agora que ela vai começar a crescer mesmo, né, a propósito, o sexo do bebê é menina, eu já fiquei sabendo semana passada também, nesse último ultrassom. Eu fiquei muito feliz porque eu já sonhava, eu tive acho que uns 5, 6 sonhos mais ou menos. Antes mesmo de eu engravidar, eu sonhava que ela era uma menina, que ela era a cara do meu marido. E, enfim, quando eu soube que era uma menina, eu fiquei assim extremamente feliz. A gente já tinha o nome dela também, o nome vai ser Alice, que é um nome de princesa. Ganho de peso. Eu não tô ganhando muito peso, graças a Deus, talvez até por conta desses exercícios que eu tenho feito. Eu também não tenho comido bastante, não tenho sentido tanta fome. Então eu tenho engordado em torno assim de 600 gramas, 500 gramas por mês. Então é pequeno, né? Essa quantidade. Talvez eu comece a engordar um pouco mais agora, porque agora que o bebê vai crescer mesmo, né? Eu já tô com 5 meses. Ela tá com 186 gramas, então até o final da gestação vai nascer com uns 3 quilos, 3,5 kg, que é uma média boa de peso para bebê. Então agora que ela vai começar a engordar e consequentemente imagino que eu também. Sentir falta de algo que não posso comer ou beber? Bom, eu não tenho sentido falta de nada, assim, sinceramente, né? Eu posso comer tudo, meu médico me liberou, falou que não tem nenhuma substância maligna que eu não posso comer que faça mal pro bebê. A minha vida normal, o que eu como, normal, né? Eu já tento comer bem, eu sou vegetariana, eu tento comer bem, até porque eu me exercito, enfim. Mas eu como normal, não tenho nenhuma dieta de gestação, não, tá? Tô comendo normal, então não posso, não tem nada que eu não possa comer. Agora, bebida alcoólica é a única coisa que eu não posso tomar. E sinceramente, eu tenho uma coisa que é muito bacana, eu me adapto muito fácil nas situações. Então, desde quando eu soube que eu estava grávida, eu não sinto vontade nenhuma de tomar nada do que eu bebia antigamente. E eu tomava vinho, eu tomava uísque, assim, obviamente socialmente, né? Não sou alcoólatra. Mas eu tomava socialmente, Smirnoff Ice, enfim, coisas que eu gosto de tomar eventualmente e eu não sinto falta nenhuma. Então, eu tô bem tranquila nesse aspecto. Enjoo, eu não tenho, graças a Deus eu não tive e não tenho enjoo, azia, problema com cheiro, nada. Então, assim, minha gestação está sendo super tranquila, eu não tive nada. Por vezes eu até esqueço que eu estou grávida, porque o meu dia a dia é muito tranquilo, mas eu não tive nada, graças a Deus. Então, assim, a única coisa que eu posso falar pra você que eu tive nos 3 primeiros meses foi muito sono. Eu já sou bem dorminhoca, já durmo pra caramba. Então, nos 3 primeiros meses eu tive bastante sono, assim. Então, muito mais. Eu encostava no sofá, já tava cochilando. Tinha dias que eu ia trabalhar, tipo, final de semana que eu voltava e eu tinha que deitar à tarde pra dormir, porque eu não me aguentava de pé. Então, assim, eu deitava à tarde, nem tomava banho, já encostava e dormia. Aí eu tirava aquele cochilo de 1 hora, 2 horas, né? Um cochilo, um puta sono, né? E aí já me recuperava, enfim. Foi o que eu senti, assim, muito sono. Desejos. Eu também não tô tendo desejos de nada específico. O que eu tive vontade de comer, que foi assim mais forte, foi uma cocada de forno, uma cocada molinha, né? E aí a minha mãe fez uma receita que é de cocada de micro-ondas, que já assim matou minha vontade. E de lá pra cá eu não tive vontade especificamente de comer nada, não. Assim, vontade de gestação, de gravidez, aquela compulsividade por alguma coisa eu não tive.
Eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito grande, não vou falar sobre todos os tópicos porque eu já conversei bastante, ele vai ficar muito grande, eu vou deixar para a próxima semana, a gente coloca mais um com a descrição dos próximos tópicos. Eu vou deixar uma referência para vocês aqui, mais urgente na minha opinião, né? Eu vou falar de outras, cada vídeo eu vou tentar trazer uma referência para vocês, mas hoje eu vou deixar como sugestão para as mamães, futuras mamães, ou para você que tem interesse no tema. Eu vou deixar o canal de uma psiquiatra, ela é doutora e ela estuda há mais de 2 décadas a ciência do início da vida, que é como ela chamou. Né? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo bacana que ela fez no TEDx, aquela plataforma de vídeos bacanas de palestras que a gente vê. É um vídeo que ela fala sobre a ciência do início da vida, né? De como hoje a gente tem a necessidade de olhar para dentro de nós e como a concepção de um bebê tem a ver com tudo que a gente está vivendo, com tudo que acontece na sua vida. Então, uma das minhas maiores preocupações não foi exatamente o sexo do bebê, quarto do bebê, enxoval do bebê, isso são preocupações que eu tô tendo agora. Mas a minha maior preocupação no início era saber se esse bebê estava perfeito, né? Como que eu poderia trazê-lo ao mundo da melhor forma e como que eu poderia recebê-lo da melhor forma. Então, assim, ela tem estudos profundos sobre isso que estão disponíveis na internet, inclusive, para quem quiser pesquisar. E ela tem um canal no YouTube também, que é a Ciência do Início da Vida. O nome dela é Leonor Luzes e eu vou deixar a referência do canal dela aqui embaixo. E esse vídeo para você começar a entender sobre o conteúdo que ela fala. Tá? É bem interessante o impacto que a gente tem no nascimento, como que deveria ser feito e como que é feito, como que era feito na nossa ancestralidade. Então, é bacana a gente entender e ao máximo possível a gente executar. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre outros assuntos e outros tópicos da gravidez. Se você tiver outros tópicos como sugestão, deixa aqui nos comentários para mim, alguma dúvida, enfim. Nós vamos falando nesse diário que vai aí até as 30 e tantas semanas, né? Um super beijo, eu espero você no próximo vídeo. Tchau!